Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões em torno da lei de introdução. E na nossa conversa anterior, nós iniciamos a abordagem em torno do artigo 2º da lei de introdução, onde nós analisamos no caput o princípio da continuidade ou permanência das normas e também refletimos a respeito das leis permanentes e leis de vigência temporária. E agora, antes de falarmos dos parágrafos que integram o artigo 2º, nos compete fazermos um grande parênteses para falarmos a respeito de 3 institutos que são de vital importância para que tenhamos uma exata compreensão desses parágrafos e também do artigo 6º da lei de introdução, que veremos no momento oportuno. E esses 3 institutos são a vigência, o vigor e a validade. Então, iniciando a nossa reflexão de hoje, vamos começar falando a respeito do Instituto da Vigência. A ideia é relativamente simples, pessoal. Vigência ela tem relação com o aspecto temporal. Por isso que nós costumamos dizer que vigência é o tempo de duração da lei, tempo de duração da norma, simplesmente isso. E a reflexão aqui é quase que intuitiva. Então, durante o tempo de duração da lei, os fatos nela durante a vigência ocorridos serão, por esta lei, regulamentados. Então, muito simples a ideia, pessoal. Todo fato ocorrido dentro do tempo de duração de uma norma, ele será regrado, ele será regulamentado por essa respectiva norma. Simples assim, pessoal. O que talvez gere confusão é o seguinte, que quando nós falamos de vigor, o que talvez gere confusão? Porque o vigor, ele é o marco inicial da vigência. Então, tanto a vigência quanto o vigor, eles se iniciam no mesmo momento. Essa é a única coincidência, esse é o único ponto comum entre vigência e vigor. Então, ainda dentro da vigência, qual é o tempo de duração de uma lei? O tempo de duração de uma lei, leia-se a vigência, ela decorre entre o início do vigor até a revogação. Então, esses são os pilares temporais no qual uma lei terá duração. Traduzindo, então, todos os fatos ocorridos dentro desses 2 pilares serão regrados pela norma vigente. Simples assim, pessoal. O que significa vigor? Vigor é a força vinculante da norma, é a qualidade, é o atributo que vai garantir que essa regra seja respeitada, independentemente do momento. Então, um exemplo muito simples, hipotético, tá? Então, se essa norma permitisse, então, se a lei vigente, tá? Então, dentro do seu tempo de duração, se esta lei permitisse tirar uma CNH vitalícia. Então, todos que, durante a vigência da norma, fizeram os exames, prestaram a prova para tirar a habilitação, tiraram a habilitação, a regra diz que a habilitação é vitalícia. Essa é a regra do momento. Aonde que entra o vigor? O vigor é a força vinculante, é um escudo que vai proteger, que vai garantir que essa regra seja respeitada. E respeito à regra, obrigatoriedade, imperatividade da norma, pouco importa o momento. Tanto é que, se essa norma for revogada, se essa norma finalizar o seu tempo de duração, os fatos nela ocorridos estarão protegidos. Por quê? Porque o vigor, ele não tem relação com o aspecto temporal. O vigor diz respeito à força vinculante. Então, para que fique claro, se uma nova norma proibir a habilitação vitalícia para aquelas pessoas que tiraram a habilitação durante a vigência da lei anterior, elas estarão com a habilitação vitalícia garantidas. Por quê?
Porque o vigor é esse escudo, é essa proteção que garante a obrigatoriedade, o respeito à regra. Então, para vocês sintetizarem, então tá aqui, vigência, tempo de duração da norma. E esse tempo de duração, ele decorre entre o início do vigor até a revogação da norma. Então, disse aqui, eu costumo dizer que a vigência ela é estática no aspecto temporal. Por quê? Porque o tempo de duração da norma, então, a incidência de uma regra, ela está presa entre esses dois pilares. Então, pegando aqui o exemplo real, o Código Civil anterior. Qual foi a vigência do Código Civil anterior? Então, muito simples. O início do seu vigor em janeiro de 1917 até a sua revogação, que ocorreu em janeiro de 2003. Então, as regras que eram válidas para as relações civis à época eram essas, do Código Civil de 1916. Então, esse é o período de vigência. Então, o vigor já não tem nada a ver com o aspecto temporal, como nós já vimos. O vigor diz respeito à força vinculante. Então, nós vimos que o vigor ele tem essa elasticidade no tempo, porque ele não diz respeito ao tempo de duração. E tanto é verdade que, peguemos aqui um exemplo agora real, para vocês visualizarem. Um óbito ocorrido na vigência do Código Civil de 1916. Então, na época, um óbito ocorrido em 2001. Quais eram as regras que regulamentavam o direito das sucessões de 2001? Qual era a lei vigente? Quais eram as regras da época? Aqui, do Código Civil de 1916. Então, se o óbito ocorreu aqui, em 2001, sob a vigência do Código de 1916, as regras que serão aplicadas serão essas, independentemente do momento futuro. Por que eu digo isso? Porque se a família só abrir o inventário hoje, em 2020, ainda assim, quais são as regras que serão aplicadas? A do momento do óbito. Por quê? Porque no momento do óbito, as regras válidas, as regras que deveriam ser aplicadas, eram a da lei vigente. Então, nesse exemplo concreto, ainda que o inventário seja aberto hoje, se o óbito ocorreu em 2001, vão se aplicar as regras da partilha prevista no Código Civil de 1916. A alíquota de imposto vai ser a da data do óbito em 2001, porque quando nós tivemos aquela relação jurídica, a regra vigente era aquela e junto com isso veio o vigor, o escudo protetor, que irá garantir que aquela regra seja respeitada independentemente do momento. Então, você observe que nesse nosso exemplo concreto, o inventário sendo aberto hoje é um exemplo claro de uma situação que será regulamentada por uma norma que não tem mais vigência, mas ainda possui vigor. Então, espero que tenha clareado para vocês essa compreensão. Em relação ao Instituto da Validade, ele não tem nada a ver com vigência e vigor. O que significa falarmos em validade? Validade nada mais é do que verificarmos a compatibilidade de uma norma com o respectivo ordenamento jurídico do qual esta norma faça parte. Então, se uma norma for compatível com o respectivo ordenamento jurídico, ela será válida. Em contrapartida, se essa norma se chocar com o ordenamento jurídico, ela será inválida. Talvez a dificuldade seja como que podemos fazer para verificarmos essa compatibilidade? Como que é feito o confronto da norma com o ordenamento jurídico? Muito simples, basta relembrarmos aqui a teoria, o raciocínio a respeito da pirâmide normativa. Então, para aqueles que ainda não trabalharam esse assunto, não tiveram contato, o que significa pirâmide normativa? Vamos lá.
Primeiramente, a expressão norma. Norma, de forma bem simples, é um instituto, uma ferramenta do direito que tem por finalidade padronizar, regulamentar condutas. Então, norma é isso. Agora, a norma, há várias espécies de norma, há várias formas de padronizarmos condutas. Então, norma é um grande gênero, do qual nós temos várias espécies: lei ordinária, lei delegada, medida provisória. Aonde que está previsto essas espécies de norma? Lá no artigo 59 da Constituição Federal, mas não é o nosso foco. Fato é que nós temos todas essas espécies de norma. E o que é importante nessa construção? Nós sabermos que a Constituição Federal é a norma suprema. Nesse escalonamento das espécies normativas, a Constituição é a norma hierarquicamente superior. Então, a Constituição é o paradigma referencial para qualquer confronto de compatibilidade. E finalizando, por que pirâmide normativa? Porque então nós temos um escalonamento das normas de acordo com o seu grau hierárquico. Então, no ápice da pirâmide, nós temos a norma hierarquicamente superior, é o paradigma referencial, e quanto mais embaixo, quanto mais ao fim da pirâmide, menor o nível hierárquico da norma. Traduzindo, quanto menor o nível hierárquico da norma, maiores serão os filtros de compatibilidade. Então, exemplificando, o nosso Código Civil atual, ele é uma lei ordinária. Então, como que eu sei que os dispositivos do nosso Código Civil são ou não válidos? Muito simples. Eu vou fazer o confronto com a norma superior, no caso, com a Constituição. Se o Código Civil for compatível com a Constituição, nós diremos que ele é válido. E podemos até aprofundar. Quando esse confronto de compatibilidade for com a Constituição Federal, nós falaremos que nós estamos diante de um controle de constitucionalidade. Então, o que significa controle de constitucionalidade? É verificarmos a compatibilidade de uma norma com a Constituição. Fato é que, se a lei estiver compatível com a Constituição, ela é válida. Caso contrário, inválida. E, finalizando aqui o raciocínio, quanto menor a hierarquia, maiores os filtros de compatibilidade. Então, por exemplo, uma resolução. A resolução ela vai passar pelo filtro da compatibilidade com as leis e também com a própria Constituição. Então, observem que a resolução ela vai passar pelo filtro do controle de legalidade. Então, o confronto da resolução com a lei, controle de legalidade. E no confronto da resolução com a Constituição, filtro da constitucionalidade. Fato é que a resolução, tendo compatibilidade com o ordenamento, com as normas hierarquicamente superior, ela será tratada como válida. Em contrapartida, se a resolução se chocar com o ordenamento, ela será inválida. Então, observem que, tendo conhecimento desse instituto, dessa teoria pirâmide normativa, a reflexão a respeito de validade fica bem simples. Para finalizarmos a nossa conversa de hoje, eu fiz um pequeno fluxograma aqui, que no final irá nos propiciar um mapa mental, que certamente vai facilitar a compreensão e memorização de tudo que falamos. Então, nesse fluxograma, eu peguei aqui a parte final do processo legislativo, que é o que nos interessa. Então, só para quem não está habituado, o que é processo legislativo? É o conjunto encadeado de atos que visa a produção das diversas espécies normativas. Em regra, esse processo legislativo ele possui 6 fases. Primeira fase, iniciativa, segunda, discussão, terceira, votação e na quarta fase nós temos a sanção ou veto. Como o veto não nos interessa nesse momento, falaremos da sanção. Então, sanção
é ato no qual o chefe do Poder Executivo ele recebe a lei aprovada na fase do parlamento e ele manifesta se ele concorda ou não com o projeto de lei. Se o chefe do executivo concordar com o projeto de lei aprovado pelo parlamento, ele irá sancionar a norma. Tá? Pois bem, na quinta etapa, nós temos a promulgação. E por que a promulgação é importantíssima? Por que esse marco é muito relevante? Porque a promulgação significa um atestado de aptidão da norma, um atestado de autenticidade da norma. Significa dizer que a norma ela é compatível com o ordenamento jurídico. Então, por que esse marco é relevante? Porque é com a promulgação que podemos dizer que uma norma ela será válida. Então, o marco da validade da norma é a promulgação. E nós já vimos que validade não tem nada a ver com vigência e vigor. Tanto é verdade que aqui, com a promulgação, a norma já é válida, mas ainda não tem vigência e não tem vigor. Última etapa do processo legislativo, publicação. Outro marco referencial de grande relevância, porque a publicação foi o marco referencial adotado pelo legislador no artigo 1º da Lei de Introdução. Então, a publicação é o marco referencial que vai permitir que a lei inicie a sua vigência e o seu vigor. E nós já vimos que, se entre a publicação da norma e o início do seu vigor existir um prazo, um intervalo de tempo, a fim de permitir que a comunidade jurídica, que a sociedade tenha amplo conhecimento da norma, se prepare para o início da sua vigência, nós vimos que esse intervalo de tempo se denomina vacatio legis. E para quem não participou, para quem não assistiu essa nossa conversa, vai lá na nossa playlist, clica aqui no nosso link e faz a revisão para saber se toda a lei tem ou não vacatio legis, qual que é o período de vacatio legis, mas enfim, fato é que se entre a publicação da norma e o início do seu vigor existir um intervalo de tempo, esse intervalo de tempo se denomina vacatio legis. E por que o início do vigor é importante? Porque o início do vigor ele coincide com o início da vigência. E nós vimos que vigência é o tempo de duração da norma. E dentro desse tempo de duração, os fatos ocorridos durante a vigência serão, pela respectiva norma, regulamentados. E nós vimos que a vigência é o tempo de duração da norma, ele vai do início do vigor até a sua revogação. Então, dito isto, espero que esse mapa mental ele contribua também para ficar mais clara todas essas ideias que nós abordamos na nossa conversa. Então, para o nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito do artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, falaremos a respeito do que é revogação, quais são as espécies de revogação e finalizaremos abordando a diferença entre ab-rogar e ad-rogar. E, como de praxe, se de alguma forma eu contribuir para uma melhor compreensão de vocês a respeito desse tema, deixem um like, é importante, pessoal, para promovermos o vídeo, também nos incentiva a continuar nesse projeto. Então deixem um like, compartilhem, inscrevam-se, deixem comentários. E é isso, pessoal. Agradeço aqui a atenção de todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.